Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude, tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a devisa do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia, comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decide acerca do meu regime, não preciso eu mesmo esforçar-me, não sou obrigado a refletir. Se é suficiente pagar, outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. É, portanto, difícil para todo homem tomado individualmente livrar-se dessa minoridade que se tornou uma espécie de segunda natureza. Ele se apegou a ela e é então realmente incapaz de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o experimente jamais. Esse esclarecimento não exige, todavia, nada mais do que a liberdade. E mesmo a mais inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público da sua razão em todos os domínios. Mas ouço clamar de todas as partes: não raciocinai. O oficial diz: não raciocinai, mas fazei o exercício. O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai. O padre: não raciocinai, mas crede. Em toda parte só se vê limitação da liberdade. Mas que limitação constitui obstáculo ao esclarecimento e qual não constitui ou lhe é mesmo favorável? Respondo: o uso público de nossa razão deve a todo momento ser livre, e somente ele pode difundir o esclarecimento entre os homens. Entendo por uso público de nossa razão o que fazemos enquanto sábios para o conjunto do público que lê. Denomino de uso privado aquele que se é autorizado a fazer de sua razão em certo posto civil, ou em uma função da qual somos encarregados. Seria muito nocivo que um oficial, tendo recebido uma ordem de seus superiores, ponha-se durante seu serviço a raciocinar em voz alta sobre a conveniência ou utilidade dessa ordem. Ele só pode obedecer, mas não se pode com justiça proibir-lhe, enquanto especialista, fazer observações sobre as faltas cometidas durante o período de guerra e submetê-las ao julgamento de seu público. Um homem pode, a rigor, pessoalmente e, mesmo então, somente por algum tempo, retardar o esclarecimento em relação ao que ele tem a obrigação de saber. Mas renunciar a ele, seja em caráter pessoal, seja ainda mais para a posteridade, significa lesar os direitos sagrados da humanidade e pisar-lhe em cima. Quando se pergunta, portanto, vivemos atualmente em uma época esclarecida? A resposta é: não, mas em uma época de esclarecimento. Situei o alvo principal do esclarecimento, a saída do homem da minoridade da qual ele próprio é culpado, principalmente do domínio da religião, pois, em relação às ciências e às artes, nossos soberanos não se interessaram em desempenhar o papel de tutores dos seus súditos.